Pesquisas apontam que a superexposição a eletrônicos, no caso de crianças, pode causar uma série de prejuízos. Entre eles, déficit de atenção, atrasos cognitivos e distúrbios de aprendizado. Para falar sobre esse assunto, nosso consultório ITN de hoje está recebendo o neurocirurgião Dr. Luiz Severo, que já chegou por aqui. Dr. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite e trazendo uma temática tão importante, né? A neurociência realmente ela tenta entender que sim, e explica que as telas, elas causam, no uso excessivo, alterações do desenvolvimento emocional e cognitivo. Dr. Luiz, nessa conversa aí para a gente iniciar, abrir essa nossa discussão, por que as telas são tão prejudiciais no desenvolvimento infantil? Quando a gente está falando de desenvolvimento infantil, os primeiros 72 meses, ou seja, 6 anos primeiros, a primeira infância, ela é formada e é necessária para o desenvolvimento intelectual e emocional. E esse desenvolvimento necessita de estímulo social e de estímulo da maquinaria cerebral. Quando você está diante de uma tela, o estímulo é um estímulo extremamente passivo para aquela criança. A criança, para o desenvolvimento, ela precisa ver, repetir, fazer. Como deveria ser uma mãe, um pai brincando com a criança, repetindo, isso não acontece numa tela. A tela, ela estimula um tipo de maquinaria passiva, em que não há o aprendizado. Além disso, o estímulo com luzes, com sons, eles geram um estímulo de um sistema de recompensa. Quanto mais ela vê, mais ela quer ficar diante dessas telas. Isso faz com que crianças parem de ir para a mesa e vão almoçar, parem de brincar com outras crianças, e isso afeta o desenvolvimento, porque a nossa maquinaria cerebral, ainda na nossa primeira infância, precisa de pessoas e de estímulo adequado. Dr. Luiz, os prejuízos, eles acontecem com quanto tempo de exposição às telas? O tempo de exposição da tela vai variar bastante. A Organização Mundial da Saúde, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, coloca que nos primeiros 2 anos de vida deveria ser zero estímulo de tela passivo. Não quer dizer, e a gente não está desaprovando a tecnologia. A tecnologia é importante para o desenvolvimento e aprendizado? Sim, mas a tecnologia ativa. Aquelas telas em que você coloca apenas musiquinhas que as crianças podem ficar vendo ou repetindo movimentos, essas são telas passivas e não devem ser encorajadas. Depois dos 2 a 5 anos de idade, a recomendação é de 1 a 2 horas e depois 3 a 4 horas. Ou seja, o resultado final é, eu preciso ter uma exposição persistente junto com uma família que não cuide e não estimula adequadamente, um ambiente que não seja acolhedor, um ambiente que não seja emocionalmente saudável, é um conjunto de fatores que interferem no desenvolvimento final da criança. Dr. Luiz, qual a relação do uso excessivo de telas com o aumento da impulsividade e também da dificuldade de relacionar e regular as próprias emoções? A gente vê cada vez mais o aumento de diagnósticos de TDAH ou mesmo do espectro autista. E existem questionamentos. Será que o estímulo de tela está associado? Pesquisas deixam claro que não existem estudos firmando com toda certeza. Mas o que a gente vê é crianças que não são estimuladas cognitivamente e nem emocionalmente. Pelo contrário, não foram estimulados, estavam apenas nas telas. As telas, elas não fazem o estímulo do córtex pré-frontal, que é o córtex responsável pela tomada de iniciativa, responsável pelo meu acolhimento com outras pessoas, pela minha noção de sociedade em plenitude. Então, a gente forma uma sociedade mais patológica, adolescentes mais patológicos, crianças mais patológicas. Nossa. E como lidar com as crianças que têm uma relação aí de dependência já com essas telas, os pais que de repente estão acompanhando agora o ITN e dizem assim, eu vou correr para resolver essa situação. Como fazer? Primeira coisa é conscientização. Eu acho que o que vocês estão trazendo, colocando a informação para a comunidade. Será que a família sabia de que crianças deveriam ser reduzidas telas em 0 hora ou mesmo 2 horas? Primeira coisa, informação. Segundo é impor limites. O desenvolvimento de uma criança ele precisa ser orquestrado pela família e pelo cuidador. Regras precisam ser claras e serem impostas. E essas regras utilizando, claro, a neurociência para auxiliar. Terceiro é um estímulo que seja feito para além das telas. Ou, vamos lá, Fulano, Júnior, que tal vamos sair aqui da tela e vamos agora para um parque? Ninguém mais pula amarelinha, ninguém mais vai correr no parque. A pandemia tem um pouco de culpa em que restringiu bastante, mas graças às vacinas a gente alcançou a liberdade e agora a gente precisa voltar a querer desenvolver as crianças. E por fim, realmente, fazer com que as crianças entendam que elas precisam buscar relacionamento interpessoal entre crianças e adultos.
Perfeito. Doutor Luiz, obrigado pela disponibilidade, por todas essas orientações tão importantes para os nossos telespectadores. Eu que agradeço o espaço. Boa noite. Até a próxima.